As histórias de personalidades de sucesso que contornam barreiras sucedem-se em Moçambique e no mundo. Algumas histórias são mediatizadas e outras continuam em anonimato. Na presente edição do videocast, nós iremos falar dos desafios de mulher que convive com a deficiência em cargos de liderança. Sejam bem-vindos à presente edição do Integrity. As histórias de personalidades que contornam barreiras sucedem-se em Moçambique e no mundo. Algumas histórias são mediatizadas e outras continuam em anonimato. Sejam bem-vindos ao Integrity Videocast. E hoje vamos falar dos desafios da mulher em cargos de liderança. Mulheres que convivem com a deficiência. Mulheres que convivem com a deficiência. E hoje temos uma personalidade do associativismo. Esta personalidade é de grande porte e que tem larga experiência e que foi convidada para juntos conversarmos. Seja bem-vinda, Farida, e muito boa tarde e agradecemos por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. Saudar todas as mulheres, já que estamos num mês que culmina com 7 de abril, que é o Dia da Mulher Moçambicana, a todas as mulheres, e obrigada por esta oportunidade de poder conversar um pouco convosco. Farida Gulamo é uma personalidade que está muito empenhada no associativismo. A Farida nasceu em 1945, coincidentemente com o fim da Segunda Guerra Mundial. Com apenas 30 anos, presenciou a proclamação da independência nacional e no ano de 1989 esteve na base da criação da Associação dos Deficientes de Moçambique, onde pela primeira vez ela desempenhou a função de secretária-geral daquela organização. Atualmente, ela é secretária executiva da mesma organização. Farida, vamos pontapear a nossa conversa nos explicando de uma forma resumida quem é Farida Gulamo. Bom, eu sou uma mulher com deficiência, uma pessoa, uma moçambicana, que luta para que os direitos das pessoas com deficiência se tornem uma realidade. Falar de mim é falar de um percurso bastante longo. Tive o privilégio de passar por várias etapas da história do país por várias décadas. Talvez poucas pessoas terão tido esse privilégio, posso dizer privilégio, ter passado na década com o colonialismo, passar em vários momentos ligados à independência e chegar hoje, em 2023, ainda com saúde e viva, graças a Deus. A Farida esteve na fundação da Associação dos Deficientes de Moçambique e logo de primeira, sendo uma mulher, sabendo que estávamos numa época em que estávamos na pré-democracia, porque estávamos num governo centralizado e esteve na base da criação da Associação dos Deficientes de Moçambique. Conte-nos o que esteve por detrás da criação da ADEMO. Falar da criação da ADEMO é como se eu estivesse a falar da criação do nascimento de um filho muito querido para mim, como pessoa com deficiência. Na altura que criamos a ADEMO, eu já era profissional, estava a trabalhar, era técnico pedagógico e fiz parte do primeiro grupo que criou-se o primeiro Sistema Nacional de Educação. Portanto, eu era professora. Posteriormente, com a independência, tive a oportunidade de poder ingressar no curso que foi criado para os trabalhadores moçambicanos, após a independência, e eu fiz parte desse grupo. Então, trabalhava na escola, saía a correr para poder frequentar o curso, que ia até às quase 20h30, diariamente, na Universidade de Eduardo Mondlane. E esta energia de querer fazer algo e contribuir para o desenvolvimento do meu país fez com que nascesse este bichinho de que eu devia, juntamente com outro colega, o Jorge Stinga, que morreu há 2 anos, podermos fazer qualquer coisa para que pessoas com deficiência também no nosso país pudessem merecer aquilo que a gente ouvia falar na imprensa na altura, ler nos jornais o que estava a acontecer noutros países do mundo. E perante isto, o governo tomou conhecimento e mandou-nos chamar
através do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, na altura, não existia, a ação social não existia, mas sim era um departamento do Ministério da Saúde. Mandou-nos chamar porque tinha chegado aos ouvidos do governo que havia um grupinho de algumas pessoas com deficiência que andavam em reuniões e que estavam a tentar fazer qualquer coisa. Então quiseram saber o que é que nós estávamos a fazer. Então mandaram-nos chamar e foi o Departamento da Ação Social que teve o encontro conosco, na pessoa do senhor falecido neste momento, Marcelino Alexandre, que foi depois, posteriormente, um dos presidentes da Cruz Vermelha. Dizer que ele conversou conosco e tiveram conhecimento que sim, havia de facto um grupinho que queria fazer alguma coisa. Nesse grupinho estava eu e 2 homens. Então, neste grupinho nós fomos chamados para beneficiarmos de uma viagem à Tanzânia, que era para nós ouvirmos a experiência da Tanzânia. Fui eu, foi o Jorge Tinga e foi um colega da OTM sindical que nós tínhamos mobilizado e contactado para ir conosco para participar neste movimento. Então fomos, juntamente com este senhor da Ação Social, na altura era uma direção nacional do Ministério da Saúde, fomos visitar 3 países. Tivemos 7 dias, contando com a viagem de ida e a viagem de partida, 7 dias. Portanto, 5 dias em Dar es Salaam, 5 dias na Zâmbia, em Lusaka, e 5 dias em Harare. Então, tivemos a oportunidade de conversar, de visitar, conversar com as instituições do governo daqueles países, tivemos a oportunidade de conversar com as várias associações de pessoas com deficiências e associações para pessoas com deficiência. E lá viemos com muito mais entusiasmo para fazermos qualquer coisa idêntico ou parecido no nosso país. Aproveitando a deixa dessa viagem em que a Farida esteve envolvida com outras personalidades, eu gostaria de perceber, estávamos numa fase de transição de um Estado centralizado para um Estado democrático. Farida foi-lhe entregue a batata quente para ser a secretária-geral da ADEMO. E nós sabíamos que estávamos numa sociedade cheia de estereótipos. Como é que foi para Farida provar ao mundo que as mulheres têm uma capacidade psíquica e, concretamente, as mulheres com alguma deficiência têm uma capacidade psíquica para fazer alguma coisa proeminente em cargos de liderança? Penso que iria recuar um bocadinho na história da minha vida. Os meus pais foram sempre lutadores. O meu pai era na altura, quando nós nascemos, enfermeiro indígena. E havia muita luta para que as pessoas moçambicanas fossem considerados enfermeiros de curso geral. E naquela altura, no tempo colonial, os enfermeiros naturais de Moçambique não eram autorizados a fazer o curso geral de enfermagem. Só podiam ser enfermeiros indígenas. E ele fez parte do grupo que mobilizou, na altura, com então o presidente Samora, na altura não era presidente, também era enfermeiro indígena, trabalharam juntos na 2ª enfermaria do Hospital Miguel Bombarda, que é hoje o Hospital Central de Maputo. Conheceram-se e conversavam muitas das vezes e fizeram uma exposição para o colono, para que deixasse os moçambicanos também fazerem um curso geral de enfermagem, porque eles só podiam ser enfermeiros indígenas. Este bichinho, eu penso que herdei um pouco do meu pai e da minha mãe, que era doméstica, era analfabeta. E eles dois lutaram e nos ensinaram a olharmos para a vida como algo que nós tínhamos que lutar, batalhar diariamente. E isto fomos crescendo, porque o meu pai, posteriormente, ia à escola, durante o tempo que ele era enfermeiro indígena, à noite ia à escola comercial, para estudar, aumentar o conhecimento, porque ele não tinha conhecimentos mais elevados, tinha a 4ª classe. E ele foi estudando. Este exemplo de luta incentivou em nós uma mentalidade diferente de lutar pela vida. A minha mãe lutava, fazia bolinhos, fazia bagias, fazia uma tortora, fritava peixe para ajudar
o magro salário que era do marido. E a gente foi crescendo nessa batalha. Eu penso que um bocadinho disto eu herdei dos meus pais. E eles me trataram em pé de igualdade. Nunca fui discriminada na família e tive a oportunidade de lutar para que eu fosse alguém. Me levavam, quando era pequenina, no colo para eu ir à escola. E havia famílias que diziam, vocês estão a maltratar essa criança. Essa menina, para que é que vocês lhe mandam para a escola? Eu ia no colo, porque na altura não havia nada. Não havia materiais de compensação. E os meus pais diziam que não, ela vai à escola como vão os outros à escola. E me levavam ao colo. Eu estudei na escola, a atual escola aqui do Alto Maé, que é a escola secundária do Alto Maé, segundo a escola primária completa do Alto Maé. Eu estudei ali, naquela escola, chamava-se Escola Rainha Dona Leonor, naquela altura. E a escola, os rapazes estudavam na escola Paiva Manso, que é a escola que está ao lado do quartel. O porquê dessa divisão? Os rapazes estudavam naquela escola, na 24 de julho, ao lado do quartel, e nós estudávamos aqui como meninas. Então havia esta separação naquela altura. Mas qual era a ideologia que estava por detrás dessa separação? Não sei. Na altura nem nunca me preocupei, nem sabia da história. Fui crescendo e a ter outra visão. Depois da independência ganhei muito mais essa vontade de lutar para fazer algo, porque eu, como pessoa, na altura já era formada, tinha o curso de magistério primário, era professora, posteriormente fui técnico pedagógico e, com a oportunidade que houve na Universidade de Eduardo Mondlane, no curso depois da independência, haver esta abertura de todos os trabalhadores moçambicanos com curso de formação de professores do tempo colonial, poder ter acesso à escola, à universidade. De uma forma concreta, de onde é que surge a paixão pelo associativismo? Nesta conversa de ouvir falar, temos que fazer qualquer coisa para mudar a situação em Moçambique. Porque havia muita gente com deficiência na rua a pedir esmola, sem fazer nada. E nós, como éramos um bocadinho mais escolarizadas, ouvíamos notícias de que estava a acontecer algo lá fora e que nós também podíamos fazer a mesma coisa. Farida Gulamo foi quadro do Ministério da Educação. Trabalhou em Quilimane, Inhambane, Choco e Maputo. Gostaria de saber que estereótipos a Farida Gulamo teve que desconstruir, porque acredito eu que nessas andanças do Ministério da Educação, ou quando era quadro do Ministério da Educação, em algum momento esteve a assumir alguns cargos de liderança. Que estereótipos teve que desconstruir? Primeiro, para demonstrar que as mulheres poderiam assumir cargos de liderança e, concretamente, mulheres que convivem com alguma deficiência. Fui para Cabo Delgado, Ilha do Ipo, em 1970, portanto, ainda no regime colonial. Lá, por causa da guerra que havia entre os portugueses e a Frelimo, acabou o administrador que trabalhava lá saindo do Ipo para regressar a Portugal. E a única professora que lá estava, formada, porque a maior parte dos professores portugueses começaram a abandonar com a história da falta de... diziam que não estavam seguros, não sei o quê. Abandonaram certas zonas do país. E eu fiquei lá como uma das professoras formadas. Então, eu fui indicada para substituir a esposa do administrador, que era o diretor, era a diretora da escola do Ibo, da Ilha do Ibo. E eu trabalhei lá de 70 até 1973 como primeira diretora moçambicana, primeira vez na história. O meu pai, como muçulmano, como nós éramos muçulmanos, o meu pai foi o primeiro dirigente dos Correios muçulmano que trabalhou na Ilha do Ibo. Então tivemos a população nos recebeu de mãos abertas, porque participávamos em todas as cerimônias que a população realizava, principalmente na área dos muçulmanos. E, como diretora de escola, eu era conhecida, era uma das figuras importantes lá do distrito do Ibo, porque era um distrito, uma coisinha pequenina. E quando eu fui para lá, quando meu pai foi transferido para lá, porque, entretanto, com a história, como nunca mais deixavam que os moçambicanos fizessem o curso geral, meu pai acabou abandonando a saúde e concorreu para os Correios e entrou nos Correios. Então, foi
transferido para Cabo Delgado, que era uma zona de isolamento, chamavam de isolamento. Então, quando nós fomos para lá, na avioneta que sobrevoou de Pemba, na altura Porta Amélia, para Ibo, olhar aquele isolamento, até me saíram lágrimas. Meu Deus, para onde é que nos vieram enterrar? No fim do mundo. Uma ilha, porque é uma ilha. Ibo é uma ilha, praticamente, que faz parte do arquipélago das Quirimbas, e que está praticamente muito longe. Muito longe. E a única via de comunicação é via marítima, que tem uma parte que tem ondulação muito forte, que provoca problemas de afundamento dos barcos. Então, com segurança só se podia ir de avião, avioneta. Tinha um aeroporto no meio das montanhas. É uma zona bastante montanhosa, a ilha do Ibo, e é de caráter vulcânico. E quando a gente chegou ali, caíram-me lágrimas, que a minha vida está acabada, para a gente vir trabalhar aqui, não sabia por quanto tempo. E ficamos lá 3 anos. Em 73, meu pai pediu transferência e viemos para o Sul. Viemos para o Sul e eu depois vim para a escola, fui nomeada diretora da escola, aliás, não fui nomeada diretora de escola, eu era professora na escola do bairro indígena, ali onde é agora Micajuíne. Eu fui a primeira diretora moçambicana daquela escola, onde ganhei o meu primeiro prêmio de emulação socialista, no tempo da senhora Graça Machel, quando ela era ministra. Foi a melhor escola do país. Ganhei uma geleira, que eu tenho como relíquia, porque a geleira já está variada, guardada na minha casa, como recordação do meu primeiro prêmio de emulação socialista. Foi a melhor escola do país, mais bem organizada, com 64 turmas e 3.500 alunos. Tinha jardim, tinha tudo. Aí eu mostrei que, afinal, sou capaz. Aproveitando essa capacidade que acabou de mencionar aqui, gostaria que fizesse uma avaliação da educação passada, do Sistema Nacional de Educação da era passada e do sistema atual. Se há uma regressão ou uma progressão. Talvez os jovens não vão gostar daquilo que eu vou dizer. Eu acho que há um processo de regressão. Por quê? Porque há muitos erros que estão a ser cometidos, muitas coisas estão a acontecer, que em vez de engrandecer a educação, está a chamar a atenção para aspectos muito tristes que estão a acontecer, em erros, anomalias, coisas que não deviam acontecer no nosso país. E dizer que é uma pena porque deixamos perder, tínhamos a capacidade de produzir o nosso livro aqui, e tinha financiamentos para fazer o livro aqui, mas infelizmente agora o livro produz-se lá fora, imprime-se lá fora. E nós temos capacidades, temos pessoas competentes, que já estão reformadas, muitas delas, que trabalharam na editora escolar, produziram livro escolar, e que podem ser aproveitadas ainda como fonte para transmissão do know-how da geração antiga, transmitir um pouco da experiência de vida para ajudar a desenvolver e a ultrapassar certas coisas que estão a acontecer que não deviam acontecer até agora. Para se tornar na figura que é a Farida, teve que passar por algumas peripécias da vida. Muitas. E a sua passagem pelo distrito de Namacha foi marcante. Por quê? Foi marcante porque foi possível viver uma outra experiência difícil, de vida difícil, mas que é possível. E ali mostra-se que, de facto, pessoas com deficiência podem ter espaço para trabalhar, podem ter condições. E o Instituto, o INSS, tem um hotel que não tem acessibilidade. Lá, problemas de acessibilidade são terríveis na marcha. O próprio terreno não ajuda, mas há muita coisa que pode-se fazer, pode-se melhorar. O estar envolvido agora na luta de mostrar de que as pessoas com deficiência merecem ter as mesmas condições de vida, a mesma igualdade de direitos que têm os outros cidadãos.
e estamos envolvidos neste momento na grande batalha para a aprovação da lei de proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. A conversa está interessante e vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos logo a seguir com mais conversa. Farida Ghulam, esta que é uma líder da sociedade civil, concretamente da Associação dos Deficientes de Moçambique. Ela debruça sobre gênero, direitos da mulher e outros assuntos transversais relacionados com desenvolvimento e proteção e integração da pessoa com deficiência. Continuamos com a nossa conversa. Farida Ghulam, esta que é uma personalidade incontestável e incontornável quando for a se falar da pessoa com deficiência em Moçambique. Farida, de uma forma concreta, o que aconteceu consigo no distrito de Namaacha, que lhe marcou? As barreiras existentes. Quais? De acessibilidade. Tirando isso, eu acho que é um sítio ideal para se trabalhar e que há muitas pessoas com deficiência que precisam de ajuda. Todo o país, de uma maneira geral, mas a província de Maputo, a cidade de Maputo, praticamente todo o país, há pessoas com deficiência que estão a sofrer e que precisam de ser olhadas com olhos de ver, para que a sua vida possa desenvolver e possam ter oportunidades para poder sair da desgraça que algumas delas enfrentam. 10 anos após a criação da ADEMO, concretamente no início do século XXI, a Farida afastou-se da liderança no que concerne à Secretaria-Geral e a ADEMO começou a passar por alguns sobressaltos. O que estaria por detrás? Porque logo que a Farida se afastou, a associação começou a entrar numa profunda crise. É difícil responder essa pergunta. Não sei. Mas o que é certo é que muita coisa não andou bem. Né? Muita coisa não andou bem e a associação praticamente estagnou. Avançou em alguns aspectos, mas em outros aspectos estagnou. Não sei o motivo disto. Por eu ser mulher, talvez tenha uma outra sensibilidade, porque a liderança depois esteve com homens. Será que é esse o fator? Por eu ser mulher? Eu penso que o mundo, se fosse governado por mulheres, seria um mundo mais saudável, porque a mulher, em primeiro lugar, é mãe. E como mãe, é educadora. Ela amolece o coração das pessoas. Encontra sempre estratégia de como fazer o melhor possível, porque ela é mãe, é estratega. O ser humano, se não fosse a mulher, talvez não existisse. Embora a mulher sozinha também não pode conceber, mas a mulher, em termos de educadora, progenitora, tem uma outra visão das coisas. Talvez seja por isso. O que é certo é que, passados 20 anos, com muitas turbulências que a organização passou, muitas dificuldades, foi perdendo financiamentos, perdeu aquele poder que tinha, foi caindo. E em 2019, quando a liderança que estava na altura renunciou e me convidou para eu retomar a direção, nas vésperas do aniversário da ADEMO, eu recusei. Mas houve um encontro de 1h e tal de mobilização. Um bom militante nunca recusa uma tarefa. Eu disse, é um desafio, mas vou pensar, depois darei uma resposta. Farida, será que as questões ligadas à transparência não estariam por detrás da decadência da primeira fase ou primeira geração da ADEMO após o seu afastamento? Foram. E também um pouco de nepotismo. Foram as causas para o descalabro total da ADEMO. Mas depois de feito
a reconciliação, tentou-se um pouco, mas as coisas não funcionaram. Foram 20 anos praticamente. Só depois da retoma, o ano passado, nós comemoramos o aniversário da DEM. Desde que eu tinha afastado da direção, nunca se tinha comemorado o aniversário da DEM. Como aniversário, fizemos uma grande festa, sem ter nada aqui, onde estiveram amigos, conhecidos e aqueles que ainda acreditavam que a DEM ainda é possível levantar a cabeça e continuar. Neste processo todo houve uma desintegração de alguns membros? Alguns membros que foram afastados, sim. Foram ou por livre e espontânea retiraram-se? Foram afastados. Foram afastados. Não queria entrar nesses detalhes. Foram afastados porque tem a ver com o processo está a quem de direito deve zelar para se recuperar os bens da instituição. Sendo uma das únicas mulheres que ocupou o cargo de liderança, acredito eu que enfrentou vários constrangimentos. Fale-me dos pontos fortes e pontos fracos durante a sua liderança. Falo da primeira geração da DEM. Eu acreditava muito nas pessoas. Eu era confiava muito. E tive da parte de alguns colegas traição. Me traíram. E fui descobrir isto depois de uns dias, após a realização da Assembleia Geral Ordinária em Chimoio. Mas é uma história muito triste e longa, que os mídias, eles mediatizaram o processo, o problema, e criaram muitas confusões, e eu fui à luta. Como sempre, eu não desisto, nem com ameaças, recebi ameaças de morte, sabotagens, e muita coisa. Mas eu fui à luta, fui à Procuradoria, acabou-se descobrindo que as chamadas anónimas de ameaças de morte eram feitas em cabines públicas. Cabines públicas. Isto antes de 2000. Antes de 2000. Aqui. Depois da inauguração desta casa, fiquei apenas um ano na liderança, um ano. A prioridade era construirmos a sede. E construímos a sede. Eu tinha 25 trabalhadores aqui. Os trabalhadores recebiam, inclusive, em dólares, todos, incluindo os guardas. Criei a escola comunitária da DEM, criei em 2000, mas são águas passadas. Os seus ideais incentivam várias mulheres. Eu gostaria de saber quais seriam os exemplos que aqui poderia citar de mulheres que passaram das suas mãos e hoje estão a ocupar cargos de liderança? Tenho a doutora Eufémia Amela, que é hoje diretora nacional adjunta. Tenho o Jaime Tai, que é o primeiro intérprete de línguas de sinais, que foi à universidade, saiu das minhas mãos. E mais outros quadros. Do DC10, foi meu aluno no IBO. Saiu das minhas mãos. O irmão, Dr. Manguel, que foi ministro da Saúde, foi meu aluno, saiu das minhas mãos. E muitos outros quadros. Tem muitos quadros que nasceram. O Adido Cultural, da Embaixada dos Estados Unidos, foi meu aluno no IBO, Dr. Naimo. Saiu das minhas mãos. Então, tenho quadros desse país. Muitos quadros. Eles é que podem dizer se eu mereço ou não mereço essa consideração da parte deles, porque eu participei e continuo a lutar para que o meu país seja um país saudável, onde todos nós temos os mesmos direitos e que os provedores de serviços melhorem as suas competências, as suas capacidades, para que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados na totalidade. Sempre sonhou em ser médica. O porquê de ter desistido desse seu grande sonho, pois atualmente é licenciada na área das ciências da educação? Falaram um pouco disso, faz-me lembrar quando eu fui operada. Na altura, meu pai estava no IBO, em 1973, que eu falei, tivemos de 70 a 73, em 1973, meu pai no IBO ouviu falar de que havia um grande médico português, Dr. Henrique Mota, um grande ortopedista, estava a fazer grandes operações no Hospital Miguel Bombarda.
E ele pediu transferência para vir para cá, para que eu fosse vista por este médico. Na altura, os Correios tinham uma clínica, que é aquela direção de pesca que está aqui, em frente aos antigos sorvetes italianos. Tem uma direção nacional de pesca. Está ao lado de uma casa de cultura, onde se aprende dança. Aquele edifício foi clínica dos Correios. E meu pai, como funcionário dos Correios, tinha direito a que eu ficasse internada ali para ser operada. Eu fiquei ali. Eu estava no 6º ano da linha F. Queria fazer medicina em Climane. Já estávamos aliás, eu falei do IBO, já tínhamos saído do IBO, estávamos em Climane. Meu pai estava também como chefe dos Correios em Climane. Isto dizer que, nessa altura, em Climane, foi quando ele ouviu falar desse assunto do médico aqui. E viemos para aqui. Mas estive internada, fui operada, mas andei uns tempos com muletas e canadianas, ao longo dos anos, com as dificuldades, porque eu viajava muito em todas as províncias. Quando ficasse nervosa, caía com facilidade. Então passei a usar cadeira de rodas. E foi o estrago que eu fiz, porque na altura ainda tinha certa mobilidade, podia andar com canadianas. Mas agora só posso andar de cadeira de rodas. Dizer que nessa altura, eu, para não perder o ano, porque tinham dito que eu poderia continuar aqui no 6º ano, mas apresentando atestados médicos. Apresentou-se atestado, mas acabei sendo operada a bacia, depois fui operada o tornozelo esquerdo, depois o tornozelo direito. Acabei ficando cerca de 4 meses internada. Então, a escola secundária, na altura, Liceu Antônio Enes, disseram que já não era possível, porque tinha perdido muitas aulas, que não era possível recuperar. E para eu não perder o ano totalmente, meu pai me mobilizou para eu estudar. Comecei a me preparar ali para ir fazer o curso de magistério primário, para ir concorrer, e eu passei. Entrei na Escola Cardeal Gouveia, a Escola de Magistério, que é hoje a escola que está ao lado da Escola 3 de Fevereiro. Aquele edifício grande. É daí a mudança. Deixei de querer ser médica e passei para a educação. Muito obrigado, Farida Gulamo, pela riquíssima conversa que tivemos em torno do tema Desafios da Mulher com Deficiência em Cargos de Liderança. Hoje estivemos a conversar com Farida Gulamo, esta que debruçou sobre os desafios da mulher em cargos de liderança, mulher com deficiência. Acompanhe os outros programas do Media Lab nas nossas plataformas digitais e até a próxima edição do Videocast. Yeah.